A paz do Senhor. Meus irmãos, sem perca de tempo, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 15. Se assim o Senhor permitir, vamos falar um pouco sobre fé, sobre aliança e sobre promessa. Quem tem promessa de Deus aí, levanta a mão. Agora, quem crê que Deus vai cumprir essa promessa? Aleluia, glórias a Deus. Gênesis capítulo 15. Diz assim, todos acharam? Amém? Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha, Abraão, agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu Abraão no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Eu vou repetir esse versículo para você entender. E creu Abraão no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Meus irmãos, eu quero ser bem breve aqui, se assim o Espírito Santo de Deus permitir. Nós conhecemos, meus irmãos, este homem que foi chamado para ser o pai da fé. Mas antes de Abraão ser chamado, quando Moisés ele sobe no Monte Sinai e recebe as tábuas da lei, as duas tábuas escritas pelo dedo de Deus, aonde continha os 10 mandamentos, ou o decálogo, ou as 10 palavras. Ali Deus estava dando para Moisés no monte, 40 dias de jejum. Deus estava dando o que para Moisés? As leis, porque o povo havia saído do Egito. A gente não pode esquecer isso. O povo havia saído do Egito e o povo estava sem direção. O que o povo, por 400 anos, estava fazendo no Egito? Estava servindo de escravo. Então Deus agora precisava esclarecer o povo, explicar para o povo como que iria ser a conduta deste povo daqui em diante. Por isso foi escrito o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro da origem, o livro da criação, o livro do surgimento de todas as coisas. Então surge o homem no período antediluviano. Que período é esse? Um período que perdurou mais ou menos 1656 anos. Por quê? Satanás, nós conhecemos a história, se rebela contra Deus, a queda de Satanás, então agora surge o homem, e esse período antediluviano, ele durou 1656 anos, logo o homem não pecou, o pecado começou em Satanás, o homem transgrediu e passou a ser um pecador. Agora o que acontece? Deus ele começa a observar o homem. Nós conhecemos a história de Adão e Eva, nós conhecemos toda a história de Caim e Abel. Vamos passando pela história e vamos vendo que os pensamentos do homem só eram má continuamente. Então Deus começa a observar que tudo aquilo que o homem fazia estava corrompido. Não havia mais pureza no homem. Não havia, para você ter uma ideia, Lameque, ele foi o primeiro que começou a ter várias mulheres. Por quê? Os homens se casavam, então Lameque começou a achar que ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Então agora Deus ele vai e avisa a Noé que ele iria destruir o mundo com o dilúvio.
Então lembra de Noé? Noé era um homem justo, Noé andava com Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Então Deus agora começa a destruir todo o que existe na face da terra. E por causa dessa destruição vem a primeira aliança. Que aliança é essa, pastor? A aliança chamada aliança noética. Deus então agora promete para Noé: eu não vou mais destruir a terra ou o mundo com águas. E o meu sinal, Noé, além de eu fazer uma aliança com você, eu vou te dar um sinal do cumprimento desta aliança, ou um sinal de que essa aliança estará de pé. Que sinal é este, Noé? O arco-íris do céu é o sinal, Noé, da minha aliança para contigo. Após Noé, nós conhecemos a história. Se levanta então um homem chamado Nimrod, filho de Cuxi. A Bíblia diz que esse homem era um homem poderoso na face da terra. Por que ele era poderoso, pastor? Porque ele foi o primeiro homem que domou um cavalo selvagem. E por domar um cavalo selvagem, então ele não ia mais a pé, ele iria de cavalo. E domando esse cavalo selvagem, o que ele começou a fazer? Olha a ideia que veio no coração e na cabeça do homem. Em vez de ele usar isso para o bem, ele começa a usar isso para o mal. Então agora, Nimrod, ele começa a ser caçador, mas não caçador de animal. Nimrod caçava pessoas. Ele mandava soltar pessoas, subir em cima do cavalo e caçava essa pessoa até matá-la. Olha o pensamento e o coração do homem. Então agora eles começam a fazer o quê? Vamos montar uma torre. E essa torre chamava-se, o nome dela, Torre de Babel. E quando eles começam a se ajuntar para montar essa torre, a Bíblia diz: ei, desçamos. Quando Deus, ele fala, desçamos, Deus estava falando com quem? Quando Deus fala aí, desçamos e vamos ver o que o homem está fazendo. Nós podemos falar que Deus estava falando com os anjos? Sim, mas o que nós entendemos aqui? Que Deus estava falando com a Trindade Santíssima. Ali nós já vimos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembra de João capítulo 1, versículo 1? Que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então Jesus já estava entre nós. Desde o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava falando, esse versículo de João, capítulo 1, estava falando de antes de Gênesis, para que eu e você tenham uma ideia que quando Deus os escolheu, foi desde antes da fundação do mundo. Então se você está sentado aqui hoje, é porque Deus já tinha um projeto na tua vida, desde antes de você nascer, querido. Então não há problema, não há dificuldade, não há barreira, não há luta que eu e você não possa ultrapassar mediante a promessa daquele que chamou eu e você, aquele que tem domínio sobre a mim e sobre a tua vida. Ele não dorme nem toscaneja. Ele sabia que eu e você ia cair, ele sabia que eu e você ia fraquejar, ele sabia que eu e você não ia conseguir, mas mesmo assim ele olhou para mim e para você e falou: eu escolhi você para mudar a tua casa, eu escolhi você para mudar a tua igreja, e se você acreditar, eu escolho você para mudar uma nação. Está na hora de eu e você se levantar e começar a guerrear contra as hostes do diabo. Está na hora de eu e você se levantar e entender quem foi que chamou eu e você, que não foi o Joãozinho lá da esquina, nem o Mariozinho lá da padaria, não, foi o Deus Todo-Poderoso. A soberania dele, não há nada que ele não mude. Eu vou deixar você glorificar a Deus mais gostoso aí. Meus irmãos, quando Deus desce e vê o povo todo junto, fazendo a torre, sabe o que o povo estava fazendo a torre? A ideia do homem: já que acabou com o dilúvio a terra, então vamos fazer uma torre para nós alcançarmos a Deus. Porque se nós fizermos a torre, quando ele mandar água, não vai mais afetar a gente. Então Deus fala: que bonitinho, em vez de ter uma ideia para o bem, vai ter uma ideia para o mal. Então Deus vai e confunde a língua de todo o povo. Agora o que? Se eu não entendo o que o outro fala, que caminho que nós vamos? Como que nós teremos união? Como que nós teremos força? Como que nós estaremos juntos? Se um fala de uma maneira, outro fala de outra. Um fala de uma maneira, outro fala de outra. A Bíblia está falando isso. Mas pastor, o senhor está falando? Não, é a Bíblia que está falando. A Bíblia está falando que por causa da confusão das línguas, o povo já não era mais unido. Por quê? Ou nós falamos a mesma língua. Que língua, pastor? Essa aqui, ó. É a palavra de Deus. É essa língua que eu e você tem que falar. Tudo está aqui na
palavra. Eu e você temos que ter conhecimento da palavra. Porque se eu e você não tivermos conhecimento da palavra, sabe o que vai começar a acontecer? Quando nós formos fazer alguma coisa, nós vamos usar aquilo que nós aprendemos no mundo, ou aquilo que nós estudamos, ou aquilo que nós somos influenciados, ou o ambiente que nós vivemos. E com certeza, consequentemente, vai dar errado. Por isso que nós necessitamos da palavra. É a palavra que é a minha e a tua bússola. É a palavra que vai cercear os meus e os teus devaneios. Porque se nós formos consultar o que a palavra diz, e a palavra não diz aquilo que está dizendo o meu e o teu coração, então o meu e o teu coração está errado. Quem está certo, pastor? A palavra de Deus. Ela nunca erra, ela é a verdade absoluta. Por isso que o mundo, ele sempre quis o quê? Desmistificar, dizer que a palavra é mentirosa, dizer que a palavra não existe, que a minha e a tua fé é em vão. Mas aqui a minha Bíblia diz, quando Deus diz para Abraão, ele começa, meus irmãos, lá em Gênesis 12, na chamada de Abraão, porque Abraão vivia numa família politeísta. Como assim, pastor? Abraão vivia numa família que adorava vários deuses. Então Abraão tinha tudo para seguir a família dele. Sim ou não? Ué, se eles adoravam a vários deuses, então vamos seguir. É a minha família. Mas o que Deus fez para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E mostrarei uma terra para que você vá. Presta atenção, meus irmãos. Deus estava tirando Abraão da família dele. Hoje, se nós formos tentar entender isso, a primeira coisa que nós iríamos entender ou pensar é o quê? Isso não provém de Deus. Por que não provém de Deus? Ué, como que Deus vai tirar uma pessoa do meio da família dela? Concorda? Como que Deus não provém de Deus? Por quê? Por que disso? Por causa das informações que são imediatas na nossa mão, nós queremos questionar a Deus e ensinar a Deus do jeito que Ele tem que trabalhar. Mas Deus, Ele trabalha da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Basta eu e você exercitar a minha e a tua fé e esperar nele, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A minha Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Ele, não confirmaria? Ou falaria Ele? Eita, calaia saio, amande calaia saio, quer. Eita, talvez você esteja como um Abraão, meus irmãos. Você acha que Abraão, como homem, ele também não pensou, como que eu vou deixar minha família e vou para uma terra que eu nem conheço? Porque Abraão não conhecia. Então Abraão começa essa travessia. E quando Abraão pega tudo que ele tem, pega Ló, que era filho de seu irmão, pega a Sarai, que era sua esposa, e começa a caminhada para Canaã, o seu pai morre no meio do caminho, o seu irmão morre no meio do caminho. Acontecem coisas no meio do caminho que eu e você às vezes fica sem entender por que aquilo está acontecendo. Deus vai começar a esclarecer para a crente aqui o que está acontecendo. Eu e você, nós não precisamos ser super-heróis, porque Deus não chamou super-heróis. Pastor, mas na Bíblia, a gente falando sobre Abraão, ou falando sobre João Batista, olha, João Batista, filho de Zacarias e Isabel, o precursor de Cristo. Quando nós falamos de João Batista, dá um impacto na gente, porque é a voz do que clama no deserto. Só que bastou 30 dias dentro da prisão, que João Batista falou, chamou os discípulos dele, e falou, vai lá perguntar se é ele mesmo ou se há de vir outro. Espera aí, João Batista foi o precursor. João Batista, ele batizou a Jesus. João Batista viu a pomba descer e repousar sobre Cristo. João Batista também ouviu a voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista foi quem colocou o dedo em riste na cara de Herodes e falou, não te alisto possuir a mulher de seu irmão. João Batista era aquele que batizava no Jordão. A Bíblia diz, Jesus disse que os nascidos de mulher, não havia ninguém maior do que João Batista. Mas 30 dias de prisão. 30 dias de prisão acabou. 30 dias de prisão, João Batista chamou os discípulos e disse para os discípulos, olha, vai lá perguntar para ele, se é ele mesmo,
ou se a gente tem que esperar outro. O desespero estava dentro do coração de João Batista. E Jesus, ele não repreendeu João Batista. Quando os discípulos foram lá e perguntaram para Jesus isso, a Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que foi naquele momento, não foi depois, foi naquele momento que Jesus começou a curar. Ele falou, vai lá e avisa para João Batista, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e aos pobres é pregado o evangelho. Jesus estava dizendo para João Batista, o seu trabalho, o seu ministério acabou, mas o seu ministério foi cumprido de acordo com aquilo, com o propósito que eu te chamei para cumprir. E às vezes nós não entendemos, às vezes nós ficamos tão afobados, apreensivos, queremos fazer o quê? Queremos fazer tudo de uma vez. Queremos fazer, não, já viu quando a pessoa está no primeiro amor, quer fazer tudo de uma vez, mas não é tudo de uma vez, é progressivamente. Há um processo dentro disso. E às vezes, quando um pastor, ou um obreiro, ou alguém mais antigo da casa fala que esse processo tem que ser passado, a gente fica com o nome de quê? De bravo. Mas é ele que não quer. Não é que ele que não quer. Às vezes ele está te poupando para você não se machucar lá na frente. O Espírito Santo de Deus fala com cada um de nós. Cada um tem um chamado, mas esse chamado tem que ser gradativamente, progressivamente. Eu não posso pular etapas, porque se eu pular etapa, consequentemente, eu vou arrumar uma cicatriz lá na frente. Consequentemente, se a gente sem pular etapa, já é complicado. Não é ou não é, já é difícil. Sem pular etapa já é difícil. Se eu pular etapa, então, vai ficar mais complicado ainda. Então, às vezes, não é a pessoa que está discipulando você, que está cerceando ou limitando você de trabalhar. Não, são as etapas que eu e você tem que passar para que as coisas corram de acordo com aquilo que Deus tem na minha e da tua vida. Com João Batista não foi diferente. Jesus não repreendeu ele. Jesus sabia quem era ele. Por isso que quando os discípulos foram embora, Jesus começou a dizer, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem trajado de roupas finas? Um homem trajado de roupas finas fica nos palácios. O que é que vocês foram ver? Um profeta, e te digo muito mais que profeta. Jesus estava falando de um homem. Jesus, ele estava falando de uma pessoa que tinha um chamado. Deixa eu olhar para você, querido, e falar para você, o chamado às vezes vai doer, o chamado vai trazer dor, o chamado vai te trazer solidão, o chamado vai te trazer rejeição, mas é Deus trabalhando na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Ou eu e você, nós enfrentamos o chamado de Deus, ou eu e você deixamos para lá. Mas se o amor de Cristo te constrangeu, se é o amor de Cristo que está dentro do teu coração, o seu coração não vai aguentar. Todas as vezes que alguém falar da palavra de Deus, vai arder dentro do teu coração, porque é o chamado que está aí ainda. Todas as vezes você vai sair da casa de Deus entristecido, sabe por quê? Porque o chamado está dentro de você, e você sabe o que você tem que fazer, só que eu e você somos fracos. É o momento de eu e você colocar o joelho no chão, e falar para Deus, Deus me ajuda a atender o teu chamado. Eu e você, nós não podemos retroceder. Parece que às vezes nós estamos retrocedendo na fé. Parece que às vezes nós estamos parados no lugar. E isso vai causar em mim e você agonia. Isso vai causar em mim e você medo. Isso vai causar em mim e você a aparência de quem não está servindo ao Senhor, ou de quem está desviado. Mas fica tranquilo, Jesus está aperfeiçoando, Jesus está trabalhando. Calma, não é correndo, não, é devagar. Deixa Jesus trabalhar do jeito que Ele quer. Então ensina Jesus a trabalhar. Ele está no controle da minha e da tua vida. Agora, quando Deus... Presta atenção, meus irmãos. Nós conhecemos a história de Abraão. Abraão sai com Ló e desce ao Egito. Existe fome no Egito. Eles saem do Egito. Fala que Sarai era a irmã dele, para que ele não fosse morto, que era uma ordem que havia para os reis do Egito. Depois Abraão e Ló ficam ricos, saem com as suas fazendas, e os pastores de gado de Abraão começam a contender com os pastores de gado de Ló. E agora, Abraão sabia da chamada dele. Abraão sabia, tinha segurança naquilo que Deus havia falado com ele. Então agora Abraão chega para Ló e fala para Ló, eu não vou brigar com você,
porque nós somos irmãos. Olha, se você aparta-te de mim, se você quiser a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser a esquerda, eu vou para a direita. E agora Ló, ele querendo tirar vantagem das coisas, ele começa a dizer, então Abraão, ele começa a olhar e começa a olhar as campinas do Jordão, toda bem regada. Ele começa a olhar as campinas do Jordão como a entrada no Egito de Zoar. Então ele fala o quê? Aqui tem pedra, aqui tem campina, eu vou para onde? Para a campina. Deixa que o Abraão fica com a pedra. Só que a promessa de Deus estava sobre a vida de quem? Não, fala comigo. A promessa de Deus estava na vida de quem? Então, Deus tinha uma chamada na vida de Abraão. Então, aonde Abraão fosse, a chamada e ajuda com ele. Então agora Abraão falou, fica onde você quiser. Você quer ir para lá, Ló? Vai para lá. Começa assim então, meus irmãos, os reis de Sodoma e Gomorra começam uma rebelião contra os reis da Mesopotâmia, a Quedorlaomer. Então, por causa dessa rebelião, eles invadem Sodoma e Gomorra, além de pegar todos os despojos, ainda leva Abraão preso. Eita, Laia. Você está vendo como às vezes você sair daquilo que Deus tem? Deus falou para ficar em Canaã. Deus não falou para ficar em Sodoma e Gomorra. Deus falou, fica em Canaã. Então fica aonde Deus falou para você ficar. Não adianta querer ir para onde Deus não mandou você ficar. Se Deus falou para você, fica nesse lugar, é nesse lugar que Deus vai fazer o milagre. É nesse lugar que Deus vai fazer a obra. Então agora espera. Abraão ficou no meio das pedras, mas ficou lá onde Deus mandou, em Canaã. Agora, quer dizer, quando uma pessoa escapa, vai até Abraão e fala o que aconteceu, que além de eles pegarem os despojos, eles ainda levaram Ló preso. Abraão faz o quê? Abraão vai e pega 318 homens, dos que moram na sua casa, homens habilidosos e de confiança. Olha a coragem de Abraão e olha a nobreza da atitude de Abraão. Mesmo Ló, ele se apartando de Abraão, porque às vezes, meus irmãos, a gente fala para a pessoa, se separa, faz isso, mas não é isso que a gente quer. Entende isso? Mesmo Ló se separando de Abraão, o que Abraão fez? Abraão foi lá, reuniu 318 e foi e resgatou Ló dos reis de Sodoma e Gomorra. Quando ele resgata Ló, o rei de Sodoma e Gomorra fala para Abraão, olha, Abraão, me dá as almas e eu vou te dar o dinheiro. Abraão não aceitou. Por que Abraão não aceitou, meus irmãos? Por que Abraão ele não foi lá, não resgatou a Ló? Por que ele não aceitou o dinheiro? Porque Abraão falou, se eu aceitar esse dinheiro, amanhã, quando as pessoas verem o que Deus fez na minha vida, elas vão falar que talvez você tenha ajudado. E eu não quero que ninguém ajude, porque quem vai fazer é Deus. Você entendeu o que é que eu repita? Talvez ninguém está te ajudando, não é porque as pessoas não querem, é porque é Deus que quer fazer na tua vida, porque é o nome dele que tem que ser glorificado. Não é assim, o pastor Leandro que me ajudou, aí o pastor Leandro me ajudou e por isso que eu estou aqui, querido, não. Você está aqui porque Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Não tem pastor Leandro que te ajudou, não tem fulano que te ajudou. E se ajudou, foi Deus que inclinou o coração da pessoa para ajudar. Porque aquilo que habita em nós, a Bíblia diz que é corrompido. É má continuamente. E agora, Abraão e Ló, meus irmãos, estão juntos novamente. Aí nós conhecemos a história toda de Ló. Agora Deus vai e fala com Abraão. No capítulo 15, o subtítulo diz, Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Por quê? Deus já havia feito algumas coisas na vida de Abraão. Abraão já conhecia o Deus de Israel. Abraão já havia passado algumas coisas com Deus, mas ele estava, algumas traduções dizem, no maior calor do dia. O que eu posso entender isso? Um momento de fraqueza, um momento de aflição, um momento que Abraão estava pensando, Deus me prometeu uma nação, Deus falou que reis iriam sair de mim, Deus falou que eu ia ter uma descendência, sendo que Abraão não tinha filho e tinha uma mulher estéril. Lembra quando Sara, ouvindo a promessa que Deus fez a Abraão, foi querer dar um jeitinho. Se Deus fez a promessa, então vai ter que ter um filho. Então pega minha escrava Agar, pega a minha escrava Agar e você faz um filho. Porque naquela época, os filhos da escrava seriam filhos da própria esposa.
O que aconteceu? Nasceu Ismael, que era pai dos árabes, que tem guerra com os israelitas até hoje, por causa de um erro, por causa que Deus fez uma promessa, e aí a pessoa, por causa da promessa, ela quis se adiantar. Entende isso? Deus fez a promessa, querido. Então espera o tempo de Deus para que essa promessa seja cumprida. Mas pastor, eu não quero. Eu estou na era do imediatismo. Eu pego o celular e eu já vejo todas as notícias. Eu pego o celular e eu tenho todas as informações. Mas com Deus não tem isso. Com Deus a porta é estreita. Com Deus o caminho é arduoso, não adianta, não tem caminho fácil com Jesus. Se alguém te enganou falando que quando você viesse para o Evangelho, tudo ia ficar mais fácil, você foi enganado. Não, querido, não existe isso. Não existe. Esse evangelho que está sendo pregado por aí, triunfalista, não existe isso. No evangelho, a diferença é que Jesus está conosco e nós temos a vida eterna. Essa é a diferença. Agora que nós vai ser mais fácil, não vai. Não viu a irmã falando aqui? Às vezes é mais complicado para aqueles que estão dentro do que aqueles que estão fora. Não é assim? Por quê? Quando nós chegamos a alguma coisa, o ímpio pode perder assim, ó. Acabou. Agora, quando Deus colocou na minha e na tua mão, Ele só vai permitir que tire se Ele quiser dar algo maior. Você não entendeu? Eu vou repetir. Com o ímpio, ele faz assim e acabou. Agora, comigo e com você, aquilo que Deus colocou na minha e na tua mão, Ele só vai permitir que saia da minha e da tua mão, se for para dar algo maior. Agora Abraão, ele estava na tenda dele, e Deus falou para Abraão: olha, Abraão, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Ele disse-lhe: assim será a tua descendência. Mas espera aí, Abraão estava falando do filho. Abraão estava falando da esposa dele, que era estéril, e Deus estava firmando aliança com Abraão, porque a aliança abraâmica, ela começa em Gênesis 12, Deus formaliza ela em Gênesis 13, e Ele confirma ela em Gênesis 17 e 22. É a continuação da aliança que Deus fez no capítulo 12. No capítulo 22, Ele confirma a aliança. Por quê? E Deus sabe que no meio do caminho, eu e você vai fraquejar. No meio do caminho, eu e você vai querer desistir. Ah, vai querer desistir, pastor? Vai querer desistir. Então, no meio do caminho, Deus vai e aviva a obra dele, como Abacuque falou: no meio dos anos, aviva a tua obra. Mas eu e você precisa exercitar a minha e a tua fé. A Bíblia diz, a primeira justificação, olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Por quê? Como funcionava? O pó da terra, os judeus; as estrelas, os gentios. Ou seja, aqueles que são da carne e aqueles que são espirituais. Aqueles que são filhos de Abraão pela carne, que são judeu, e aqueles que são espirituais, aqueles que creram. Só quem creu foi eu e você. Só quem creu, levanta a mão e diz: eu criei, por isso sou filho de Abraão e faço parte da promessa que foi feita a ele. Por isso que nós, quando invocamos, meus irmãos, nós não invocamos na oração o Deus de Moisés. Já viu isso? Você não vai invocar o Deus de Moisés. Por quê? Qual foi a aliança que foi feita com Moisés? A aliança mosaica ou a aliança sináitica? Foi feita no Sinai. Essa aliança havia uma condição. Onde está essa condição, pastor? Deuteronômio 28. Então eu preciso obedecer para que isso venha acontecer. Qual que é a outra aliança? A aliança noética. A outra aliança, a aliança davídica. Deus falou que o cetro não se arredará da sua casa, Davi. Agora, o Deus de Abraão, quando nós estamos na oração, aprenda isso. Quando você está na oração e você fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você está dizendo assim: Deus, eu faço parte da promessa, eu faço parte daquilo que o Senhor prometeu a Abraão. O que o Senhor prometeu a Abraão? Ora, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e far-te-ei uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão todas benditas todas as famílias da terra. Quando se cumpriu essa promessa? Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 3, que essa promessa se cumpre na nova aliança, porque a Bíblia toda aponta para quem? Para Cristo. Então, quando Cristo derrama o sangue dele na cruz do Calvário, que nós fizemos aqui hoje de manhã, então nós fazemos parte da nova aliança em Cristo. Fazemos parte da aliança abraâmica que começou lá em Gênesis e foi até Jesus Cristo de Nazaré. E quando a Bíblia diz: e foi-lhe imputado isto
justo por justiça. O que a Bíblia está dizendo? Essa é a primeira justificação que nós entendemos que não é pelas obras, mas é pela fé. E foi-lhe imputado isto por justiça. Ele foi declarado justo. Ele se tornou justo, Diácono Kleber. Então ele não era justo, ele se tornou justo. Por que ele se tornou justo? Porque alguém pagou a dívida dele. Andai, se você está aqui hoje, querido, valorize esse banco, valorize a palavra de Deus, porque alguém pagou a minha e a tua dívida. Aquela dívida, ela foi rasgada, não tem mais. Toda vez que Deus ele olha para mim e para você, o filtro dele é o Filho dele, Jesus Cristo, o selo que está dentro do meu e do teu coração, que é o Espírito Santo, que quando ele voltar, eu e você vai ser arrebatado aos céus. Só quem vai ser arrebatado aos céus, levanta a mão e glorifica o nome dele. Porque às vezes eu percebia que hoje de manhã o pastor falando Jesus vem, e uns crentes ficam com cara de medo, né? Os crentes não querem que venha. Não quer que venha. Por quê? Presta atenção, se eu sou criança e alguém me avisa, papai vem vindo, o que eu vou fazer? Correr. A mãe vai falar, sai daí, velho, volta, deixa ele chegar. Não, mas eu quero ver ele antes dele chegar, eu quero receber ele. Não é? Aí o pastor falou, Jesus vem. Aí você fala assim, Jesus está vindo aí. Calai te que ando, eu e você precisamos entender. Você viu o testemunho da senhora que veio aqui hoje? Ela não falou que ela foi curada do dedão do pé, ela não falou que ela foi curada da enxaqueca, ela não falou nada disso, ela falou que ela foi curada de câncer. É isso que ela falou. É esse Deus que eu e você serve. Então eu e você se levanta como um exército, ou nós vamos ficar a vida inteira desse jeito, sentado numa cadeira parecendo que está chupando limão. O exército de Cristo é esse. Quando Jesus chamar eu e você, falar, vem, nós vamos com essa cara. Já estou indo. Onde que eu fico, Jesus? Você não sabe? Não sei. Qual o seu chamado? Não sei. Entende isso? A Bíblia diz, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E Abraão perguntou, Senhor, como é que eu vou saber que eu hei de herdar isso? Por quê? Como que era no mundo antigo? Quando se fazia um acordo, quando se fazia uma aliança, ou em outras Bíblias, um concerto. Então, eu pegava os animais, eu cortava esses animais no meio, por isso do pacto de sangue, ou da aliança de sangue. Cortando esses animais no meio, eu colocava uma parte do animal para cá, e outra para cá. Uma para cá, e outra para cá. Por isso que ele pediu carneiro, boi, pombinhos. Ele pediu porque Abraão vai lá e corta esses animais. E quando ele corta esses animais, pacto de sangue. Eu e quem vai fazer a aliança. Então, eu e o pastor Barbosa, nós vamos fazer uma aliança? Vamos. Então nós vamos passar entre esses animais. Quem passa primeiro? O menor. Então quem passa primeiro? Pastor Leandro. Está passando no meio dos animais. Enquanto eu estou passando no meio dos animais, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo, Senhor, se eu não cumprir esse acordo, se eu não cumprir esta aliança, o Senhor me faça como esses animais, ou ainda mais rigor. Essa era o acordo. Pacto de sangue. Agora, presta atenção no que Deus fez com Abraão. A Bíblia diz que caiu um profundo sono em Abraão. Então Deus começa a falar com ele. Saibas de certo que a sua descendência será peregrina em terra alheia, e afligi-la-ão e servi-la-ão por 400 anos. Não vamos comentar aqui os 400 ou 430. A gente já sabe o que aconteceu. Foi na escravidão do Egito. Mas eu vou julgar a nação que forem afligir. E a medida da justiça dos amorreus, elas não está ainda cheia. Por quê? Quem eram os amorreus? Todo o povo de Canaã. Todo o povo de Canaã eles chamavam de amorreus. Lembra quando... Eu não tenho tempo aqui. Lembra quando Deus falou para Samuel, falou para Saul matar todos os amalequitas e o rei Agag? Era o que faltava dos amorreus. Então Deus estava falando para ele matar por causa de uma promessa que ele fez para Abraão.
Você não entendeu, né? Eu estava falando para Samuel falar para Saul matar o rei Agag e os amalequitas por causa do cumprimento da palavra que ele deu lá atrás. O que você está falando, pastor? Nenhuma promessa que ele fez vai cair por terra. E não é para você ou eu ficar assustado quando começa a acontecer as coisas aí fora. Por quê? É só o princípio das dores. É só o princípio das dores. Deus falou que vai ter guerra, rumores de guerra, terremoto, peste. Ué, então está aqui na Bíblia. Então se eu e você ler a Bíblia, por que estava assustado? Ué, o crente ele vai falar, mas está escrito aqui. Eu já sabia. Andai, calaia, súbia. Andacaia, praia, sai. Então o que nós temos que fazer, pastor? Se preparar para isso. E como que nós vamos se preparar? Com a arma na mão? Não, com o joelho no chão. Ai, calai, mandacaia, saia, mandeia, cai. Mas nós ficamos com distrações. Que distrações, pastor? Deixa eu voltar para a aliança, senão eu não vou falar. O que Deus fez com Abraão, meus irmãos? Quando caiu o sono profundo dele, então, enquanto Abraão, ele estava no sono profundo e Deus falando com ele, a Bíblia diz que um fogo e uma tocha fumegante. O que era isso, pastor? A representação da presença de Deus. Alguns chamam de Shekinah. Um fogo e uma tocha passa pelo meio dos animais. E quando passa pelo meio dos animais, meu pastor Garrido, que está estudando teologia, quando passa pelo meio dos animais, Jesus estava fazendo uma aliança unilateral. Que aliança é essa? Abraão, não é você que vai cumprir, é eu que vou cumprir, eu que vou administrar a aliança e a promessa que eu fiz na tua vida. O que você está falando, pastor? Basta você obedecer, que é Deus que vai administrar aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Cabe a mim e a você entender isso. Essa é uma aliança incondicional. Por isso que nós invocamos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E quando Deus, ele acaba de passar, meus irmãos, que Abraão se levanta, Deus já havia falado o que iria acontecer com a descendência de quem? De Abraão. E Deus falou bem? Deus falou bem, pastor? Deus falou de certo, a sua descendência vai ser escrava 400 anos. Se fosse eu e você, talvez nós falaríamos, então não deixa nem nascer. Não é? Não deixa nem nascer. Se o povo vai ficar sendo escravo 400 anos, mas Deus falou que depois daqueles 400 anos, eles sairiam como de lá? Eles sairiam vazios, eles sairiam sem nada, eles sairiam perdidos. Deus falou, quando eles saírem de lá, eles vão sair com a fazenda, eles vão sair com tudo que eu tenho para dar para eles, porque foram aperfeiçoados. Meus irmãos, presta atenção, na palavra de Deus, se eu e você pegar todos os protagonistas da Bíblia, todos sofreram. E o principal, Jesus, que não tinha pecado, mas se fez pecado por mim e por você. Ele encarnou, sabendo o que ia acontecer, e ele subiu no madeiro. A morte mais vergonhosa. Mas ele falou, eu não me importo. Eu morro por ele. Eu morro por elas. E quando ele viu que estava muito pesado, quando ele começou a suar sangue, os vasos sanguíneos começaram a estourar, segundo a ciência, que chama de hematidrose, começaram a suar por causa do estresse, da tensão que ele estava passando naquele momento, daquela pressão que ele estava passando naquele momento. É para entender aquilo que eu e você passa. Então, quando eu e você coloca o joelho no chão e diz para ele, eu não estou aguentando mais, ele olha lá de cima e fala, pai, eu sei o que ele está passando. Eu sei o que ela está passando. Quando eu e você falam, eu quero largar tudo. Por mim eu não vinha mais na igreja. Por mim eu não queria mais. Por mim eu queria ficar na minha casa. Isso é mentira do diabo. Deus está esperando você de braços abertos. Do jeito que você está. Mas eu não tenho força, eu sou pecador, eu sou fraco, mas Ele se fez forte para que eu e você fosse fraco.
ele disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, se você está fraco, o poder de Deus está se aperfeiçoando na sua vida e na sua fraqueza. Uma salva de palmas ao Senhor, amém? Meus irmãos, eu quero já agradecer a minha rica oportunidade. Levem essa palavra para casa. Que Deus abençoe a todos e passar a direção para o nosso pastor.